musiquinha para mim. Muito bem, vamos chamar aqui a minha convidada. Ah, oi, Hudson, querido. Tá chegando o nosso dia, hein, Hudson? Olá! Olá, cadê você? Peraí que eu ainda não tô te vendo. E aí? Já tô te vendo aqui. Ai, que maldade, eu ainda não tô te vendo. Tá carregando aqui pra Poxa! mim. Ah, Ah, não tem. Não, eu pelo quero menos te você já ver. tá me ouvindo um pouquinho, isso já é Ih, bom. não, tô ouvindo perfeitamente, mas te vendo ainda não Ah, tô. Não sei se é o meu computadorzinho, não sei se essa vamos ver roda se tá girando. aparece. É porque a gente precisa do olhar, né, não, Vanusa? Ah, com certeza faz toda a Poxa, diferença, a né? gente precisa do olhar, a gente precisa, né, do sorriso. Tá carregando Isso. aqui, mas estou te ouvindo bem. Peraí Vamos só um esperar um pouquinho, eu quero te pouquinho, ver. né? É. Ah, deixa eu aproveitar então enquanto você tá. Para mim, você tá girando, não você, né? Mas a Aham. carga. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Luiz Cláudio Perdigão, que entrou agora. Falei de você na live anterior, que a gente Ah, mostrou a foto que legal. você aparece comigo lá no Projac. E aí a Raquel Oliveira entrou. E agora o Perdigão entrou nessa, mas a live com o Fly foi às 5. Olha, a Ana Ah. Cristina também está comentando que a É, Vanusa não tá está dizendo que eu não tô aparecendo. aparecendo. Vou fazer o seguinte, Quem melhor será? sair, tentar entrar novamente? O Tenta que de que você novo? acha? Acho Vou fazer melhor, isso acho melhor. então. Tá bom. Estamos te esperando ansiosamente. Então, Perdigão, que saudade! Vou acenar para você também, hein? Deixa eu ver se eu chamo de novo aqui a Vanusa. Deixa eu adicionar a Vanusa. Você já assistiu o Perdigão a do Fly? Viu você na. Vamos lá. Agora! Ei, Ah, apareci? que legal! Jussara entrou também. Você sabe que Ah, que bom. a Elaine falou de. Eu acho que eu não vou poder. A gente combinou com uma galerinha que estava com a gente aqui, que a gente ia falar de Aham, emoção hoje de novo. Eu chamei a Elaine, né? Você acha que você estava aham. participando? Você ouviu. E ela falou: Sim. garanto, porque eu tenho atendimento até tarde. E ela me disse uma coisa que já vai ser um insightzinho aqui pra gente. Sim. Ela me disse o seguinte, que as demandas estão iguais em termos de das pessoas procurarem ajuda psicológica, né, apoio psicológico Sim. e, né, que estão iguais. Mas ela me disse Sim. uma coisa interessantíssima que eu não sou da área de você desse tipo de atendimento, mas eu acho interessantíssimo. A demanda está igual. Não é nem que aumentou a Tá demanda. falhando um pouquinho. Você tá conseguindo me ouvir bem? Porque eu não tô te ouvindo. Eu estou te ouvindo Tá bem. falhando bastante a sua transmissão. Você está conseguindo me ouvir? Eu estou te vendo bem, estou te ouvindo bem Oi, e não está Delaíse. Tá? não tá rodando para mim não, tá tudo tranquilo aqui. Pois é, tá bem falhada a sua imagem aqui pra mim. Ah, é? Estranho. Ah, que pena. Você está numa posição boa aí na sua casa? Você Sim, fica com esse tá, tipo de tá, tá ótima. Vamos Vamos tentando, lá, acho esse que tá melhorando aqui um pouco. nesse iníciozinho costuma dar umas travadinhas e tudo, vamos Ó, tá vendo? O tentando. pessoal tá comentando que travou. É, tá falhando, que pena, gente. Vamos ver se a gente Ah, vamos lá, consegue. vamos lá. Agora eu É, tô eu quero. conseguindo te ouvir um pouco melhor. Vamos lá. É? Tá, então tá. Deixa eu Sim. ver como é que tá meu som aqui. Tá legal, tá todo. Tá, Agora tô te o ouvindo. Perdigão falou para mim que travou imagem e som. A gente vai indo, porque é o seguinte, estão todos na vibe da live. Então a É, gente também não ia ficar exatamente. fora, né? A gente também não ia ficar fora, a gente entrou na vibe da live e aí, assim, Sim, estamos concorrendo com as conexões todas. É, exatamente. É. então, eu estava conversando, a Elaine contando agora há pouco, que a Elaine me Sim, disse que a demanda está igual,
Até hoje não deu problema nenhum, tirei do Wi-Fi. Uau, é isso? Vamos lá. Ih. Ah, agora você voltou! Que Poxa, que bom! bom! Então, Então assim, eu vamos fico. lá. A sua pergunta foi se a demanda por atendimento continua a mesma, é isso? Não, a Elaine comentou comigo que a demanda Ah, está igual, mas a intensidade dos problemas aumentou, entendeu? sim, sim, sim. Então, É, quando ela cada. termina, ela me disse isso, quando ela termina os atendimentos de um dia, em alguns dias ela está exaurida emocionalmente. E eu imagino que deva Sim. estar acontecendo isso com você também, está? Também, também. Porque, assim, não é só uma questão da demanda em si, né? Porque a cada sessão a gente percebe que as pessoas estão trazendo coisas diferentes, né? Então, tem coisas que a gente precisa cuidar a cada sessão que acaba se tornando, digamos assim, prioridade para aquele momento, né? Certo. Até porque o nosso dia está sendo isso, né? Todo dia uma coisa nova, por causa da quarentena, informações, né, mudanças na nossa vida e acredito que assim essa coisa da gente ficar cansado, né, exaurido, tem a ver também com o nosso estado, né, o É próprio claro, terapeuta, porque nós também estamos sendo impactados de várias formas, sem dúvida. né? E É, assim, mas também está nos possibilitando coisas diferentes, coisas novas, né? Como estar aqui com você, é a primeira vez que eu faço uma live. Está bem-vindíssima. sendo uma experiência nova. Eu também estou fazendo um trabalho voluntário de apoio psicológico, um suporte psicológico para as pessoas, para profissionais de saúde do SUS e para pessoas em geral. Eu estou em dois Ah, grupos que e está sendo um lindo. trabalho muito legal também, muito Sim, imagina. enriquecedor, né? Muito bom. É muito bom, tá ajudando, me ajudando também, porque poder estar com as pessoas e falar e ajudar e a gente ter essa troca também me ajuda a ficar bem. Isso está sendo bem Excelente. gratificante. Eu lembrei de começar com isso, com essa citação da Elaine de ontem, quando ela conversou comigo. Aham, Depois a gente conversou em off, ela falou, Dê, tem dias que a demanda das pessoas é tão intensa que mesmo a gente acostumada a fazer isso, a dar esse atendimento, a gente fica muito cansado, esgotado emocionalmente. E eu sim. imaginei, porque assim, eu trabalho com a área de treinamento, então às vezes eu estou numa empresa e eu tenho 3 horas, no máximo 4 horas, para pegar um grupo de 20, 25 pessoas, trazer para mim, interagir com Uhum, eles, fazer a conexão, fazer o sim. desenvolvimento do trabalho e fechar essa conexão e não voltar mais. E isso me Uhum. dá um desgaste monstruoso, às Sei. vezes, Toda dependendo uma do grupo. disponibilidade, né, que você tem que Dependendo do ter para grupo, isso. dependendo da Sim, quantidade de pessoas, dependendo até da empresa, da cultura da empresa, eu tenho que sim, me preparar muitíssimo para entrar numa sala, dependendo inclusive do nível hierárquico na organização, porque quando a gente pega a galera administrativo e chão de fábrica, é a coisa mais deliciosa dessa vida. Por incrível que pareça, mas sim. aqui a gente jura dizer a verdade, somente a verdade, né? Isso Quando você aí. pega níveis hierárquicos mais altos, você sofre um pouco porque as pessoas estão menos dispostas. Alguns estão menos dispostos para aprender, acham que já Sim, têm um conhecimento X ou Y. Então, para você conquistar essa sim. turma, trazer para você e conseguir em 4 horas fazer isso tudo e fechar com chave de ouro, é um desgaste emocional intenso. E Com eu não sou certeza, sim. psicóloga, eu sou comunicóloga, né? Trabalho com a área de comportamento há 25 anos. Mas eu já me sinto demandada quando faço isso. Eu fico imaginando Sim. como vocês estão, psicólogas de atendimento clínico. Como vocês estão, como vocês aguentam. Como é que você faz para repor energia, Vanusa? Me conta. Olha, segredo é yoga. Para mim funciona Ah, que muito bem. legal. Inclusive, acabei de fazer uma aula agora há pouco, né, online, né, com a minha instrutora, que eu amo de paixão, Jéssica Barreto, que por acaso é minha sobrinha, por acaso, assim, do destino, ela é minha sobrinha. É Aproveita uma para fazer coisa a que propaganda dela. me ajuda muito, né, a trazer, me centrar e me trazer de volta, né, porque a gente fica ali perdido às vezes, né, com tanta coisa, com tanta Aham. informação e tantos sentimentos, né, me ajuda muito. Eu gosto de meditação também, então é uma outra coisa que me ajuda nisso. E o que todo mundo está falando aí o tempo todo hoje, né, da atividade física. Isso também ajuda bastante a equilibrar
tudo isso? É Né? verdade, Já que a muito gente legal. não tá tendo uma troca, porque a troca com as pessoas, né, na nossa relação social, ela também ajuda a gente nisso, né? A Nossa, trabalhar como, as nossas emoções, que é o nosso é tema verdade. aqui, né, o tempo todo. Hoje a gente vai falar de raiva e tristeza. Deixa eu só falar aqui que a Uhum, Camila colocou uma coisa interessantíssima. Já estou com sim. vontade de fazer uma live com esse tema. Ela botou pessoas dos níveis mais altos na empresa são as que mais precisam de atenção. Eu concordo com a Camila. Só que muitas vezes eles Exatamente. próprios não admitem que precisam dessa A, atenção, né? isso. A Então o questão é trabalho vencer essa dobrado. resistência, né? Vencer a Exatamente. resistência deles, né? Daquela Isso. autossuficiência, É, né? Uma que, que inclusive autossuficiência. que inclusive Sim, muitas vezes é cobrado deles essa coisa dessa postura do exatamente. saber tudo, pode tudo, né? Faço tudo. Mas não, Sim, são pessoas, têm suas cargas emocionais como todas as outras, têm cobranças muito grandes também. Então concordo com você, Camila, concordo com você plenamente. sim, também. Então, Vanuda, vamos lá. Demos uma Vamos. aquecidinha aí, os primeiros 10 minutos. Isso. Nossos amigos estão chegando, tem gente a dessa. Eu gosto disso, ó. 23 Ah, que pessoas, um bom. número bom pra gente que não é ainda celebridade, né? Com Ainda, olha, certeza. olha a Ainda folga não. da outra, olha a folga da outra aqui, né? Então, eu li essa semana uma afirmação de uma psicóloga que é coordenadora da área de psicologia do Hospital Santa Lúcia. Ela disse o seguinte: as Sim, emoções desempenham um papel crucial no relacionamento com outras pessoas. Ok, a gente sabe. E na manutenção certo. do valor e da dignidade nas situações sociais. Óbvio, porque a gente está com as pessoas. As emoções Sim, positivas, como o amor, a alegria, a satisfação e o respeito, tendem a resultar em uma relação próxima, estimulando o vínculo interpessoal. Tudo bem também. ótimo. Já as emoções Certo. negativas, né? As negativas, diz ela, como a raiva, a dúvida ou a culpa, podem prejudicar os relacionamentos. Todavia, é importante ressaltar, segundo ela, que nada neste campo é essencialmente bom ou ruim. O que faz algo ser prejudicial, na opinião dela, é a desproporção. E aí achei isso legal porque isso envolve como eu Interessantíssimo. percebo, né? Como eu percebo Sim, esse tipo de relação quando ela tem raiva, dúvida, culpa, e sim. o quanto eu permito que isso seja prejudicial para mim. Será que eu estou errada? É por aí? Não, é por aí, com certeza. O que que acontece, né, quando a gente está assim, com raiva ou com tristeza, né? A gente percebe, muitas pessoas, na verdade, né, tem dificuldade de perceber, né, o porquê desse sentimento. Então, aí vai depender muito da personalidade e dos recursos que cada um tem. Digamos que a pessoa é mais reativa, né? Vamos usar um exemplo. Uma pessoa mais reativa numa situação em que ela fique com raiva, normalmente ela vai agir como? Ela vai ser agressiva, vai ser explosiva, ela vai reagir de imediato de uma forma em que ela possa, digamos assim, afetar o outro, né? Porque ela está se sentindo mal com aquilo, ela está com raiva, então ela vai retribuir, digamos assim, né? Reagir negativamente sendo agressiva. E qual é o primeiro processo aí, nesse caso, da raiva? Que é o nosso exemplo aqui. É você se perguntar por que, né, que aquela pessoa está te afetando tanto. Por que que essa raiva está vindo assim? Claro que na hora que a situação está acontecendo, a gente não consegue fazer essas perguntas. Isso não é muito real. A gente se perde ali, a coisa toma conta da gente, né? Tem até a questão dos sintomas físicos que a gente tem, né, da própria Sim, emoção. Né, na raiva, né, tem muitas vezes aquela coisa do rubor, né, você fica, né, trêmulo, né, um nervosismo muito grande e por vezes você se perde no seu raciocínio, não consegue nem pensar. Você é tomado pela emoção por ser uma emoção muito intensa. O que que pode ajudar aí? Respira, dá uma pausa para sua mente. Dá uma pausa para aquela emoção que está te tomando, né? Para que você possa buscar o seu manejo daquela emoção. Então, isso é de cada um. Não tem fórmula mágica para isso, né? Isso vem também do quanto a pessoa se conhece, se percebe,
e o quanto ela entra em contato com as suas emoções. Isso também é muito importante, Adelaide, porque principalmente as emoções negativas, né, como a raiva, como a tristeza, negativa entre aspas, né, porque se a gente pensar que todas as emoções, elas são mensagens, né, nós estamos recebendo mensagem que alguma coisa está acontecendo e a gente precisa cuidar disso, né? Então, pensando nisso, nessa emoção como uma mensagem, você tem que traduzir essa mensagem para você mesmo. Ter o entendimento do que essa emoção está querendo te dizer. Sabe? Porque senão você fica perdido na emoção, você simplesmente é impulsivo, né? E simplesmente reage. É uma reação, não é uma ação consciente sobre a sua emoção. E isso é muito importante. Então, né? assim, quando a gente está falando, até que o pessoal tinha escrito aqui para a gente fazer a pergunta de novo, a gente estava falando sobre como a raiva, a dúvida, a culpa podem prejudicar relacionamentos, mas essa pessoa que nós citamos aqui, segundo ela, o problema não é nem esse, o problema é a proporção que a gente deixa isso tomar quando isso nos acomete. Então, assim, a Vanusa falou que é uma questão mesmo da gente observar o que está acontecendo, por que a gente está puxando esse sentimento. Só estou dando uma repetida que o pessoal colocou, claro. Repete um pouquinho aí, porque travou e tal. E aí eu percebo o seguinte, que a gente tem um outro campo aí, que se a gente tivesse tempo de ir enraizando, a gente ia conversar muita coisa sobre isso. Porque naquilo que eu preciso me conhecer para saber como é que eu vou agir quando eu estou com raiva, por exemplo, eu preciso lembrar que se eu for essa pessoa que você deu o exemplo de ser a pessoa que extravasa, que explode, que reage, né, a reativa, se eu for essa pessoa, eu tenho que tentar lembrar, se for possível na hora da raiva, quem é a outra, né? Porque se a outra for como eu, aí a gente vai rolar no chão, né? Não? A gente rola no chão, né? Com certeza, vai rolar no chão. Porque isso não vai conseguir se entender, né? Porque vai ser uma troca de agressões. Né? Ninguém vai conseguir entender ninguém. E tem uma outra coisa que eu acho que a gente pode tocar também nessa parte. Se a outra pessoa for tão agressiva quanto, a gente vai acabar rolando no chão mesmo, porque a emoção o sangue tá fervendo. Se a outra pessoa for calada, for aquela pessoa de ficar passiva, pensando, passiva, eu acho, o que eu tenho percebido ao longo desse meu trabalho aí com treinamento, é que o outro o que fez, pela explosão, seja lá pelo que for, no momento ele fica meio que aliviado por ter feito aquilo, mas assim, muito rapidamente chega aquela coisa nossa, que exagero, porque o outro não respondeu, porque o outro não se posicionou, aí faz o primeiro cair em si, né? Cara, esse negócio de desarma. Você desarma o outro um pouco, né? Você desarma. Né? Que aí, se você mantém o seu tom de voz, né? E você não se altera, você faz o outro vir para você. Né? Para como você está. E não você entrar no clima dele. Na vibe dele, pensando assim, né? Na energia em que ele tá ali daquela agressividade toda, daquela raiva toda. Né? A pior coisa que a gente pode ouvir quando tá com raiva é se acalma. Né? Quando você tá com muita raiva, alguém fala assim, fica calmo. Né? Parece que aquela palavrinha mágica logo, né? Parece que o outro tá desconsiderando a sua raiva, o seu sentimento. Peraí, né? Tô sentindo aqui, né? Exatamente. A gente não consegue entender que o outro só tá dizendo assim, olha, cuidado que tá sendo desproporcional. Pode ser isso. Mas aí é o que você falou, né? Vai depender muito de quem é essa pessoa que a situação ali está acontecendo, né? Mas vamos trazer um pouco para o nosso momento atual da quarentena. A gente pode ter raiva pela nossa situação, né? Eu estou privada de liberdade, né? Claro que para minha própria proteção, mas é uma privação. E isso pode dar raiva. Né? Eu sou obrigada a fazer coisas e funcionar de um modo diferente. E por vezes, acredito que isso aconteceu talvez até mais no início da quarentena, a raiva veio com mais intensidade.
Porque hoje as mesmo. pessoas já estão, né, entrando assim vamos tentar pensar assim, numa adequação, não adaptação, porque ninguém quer se adaptar a isso, né? Quer poder voltar a estar com os outros, né? Mas vivendo o momento como é possível. Isso, né? Mas é a verdade. raiva, tem acontecido, assim, eu tenho percebido nos atendimentos, Delaís, é que as pessoas estão tendo reações diferentes do que elas tinham no normal delas, né? Entre E estão se aspas. estranhando, né? As pessoas Isso, estão se estranhando. estão se estranhando. Há um estranhamento de si e um estranhamento do outro. Né? Que as pessoas estão agindo de uma maneira diferente, às vezes mais agressivas, né? Ou às vezes mais passivas, e a gente está meio perdido com isso às vezes, né? Como eu faço? E quando o estranhamento é comigo, se pergunta, por que eu estou me sentindo assim hoje? O que está acontecendo? Né? Procura entender também que, além de tudo que normalmente você já sente, tem os efeitos da quarentena. Entenda isso e aceite isso. Porque às vezes as pessoas não aceitam as próprias emoções. Né? Eu estou muito triste. Vamos pensar aí na tristeza. Eu estou muito triste. Não, eu não posso ficar triste. Tem gente em situação pior que a minha, né? Tem pessoas aqui comigo que eu preciso cuidar, eu preciso estar bem. Mas tem momentos que você não vai estar bem. Aceita isso, naturaliza isso. A grande questão da tristeza eu vou sentir aquela tristeza, mas eu vou me permitir fazer com que ela faça parte de mim e mergulho nela de cabeça, ou eu vou botar minha cabecinha de fora e vou respirar, mesmo me sentindo triste. Né? A tristeza está ali participando e você conseguindo fazer suas coisas. É verdade. É nesse sentido. Entendi. Eu fico pensando também em algumas situações, porque até conversei com a Elaine no nosso bate-papo, que como eu trabalho com a área comportamental, eu uso alguns testes de domínio público, não são testes de avaliação psicológica, eu sempre explico isso, especialmente para os meus alunos, sempre falo com eles, não estou fazendo avaliação, só para a gente ter uma noção do nosso comportamento predominante, para a gente poder conversar, porque eu converso com eles sobre comportamento de liderança, então assim, o líder que não se conhece pode tirar esse nome, porque não vai ser líder nunca, ele precisa se conhecer, saber como lidar consigo, para poder ter flexibilidade com as pessoas. E aí, quando eu faço esse exercício e aparecem lá os 4 comportamentos, eu sempre me coloco no jogo, obviamente, conto para eles que eu sou uma expressiva e conto todos os prós e contras de ser uma pessoa expressiva. Então, por exemplo, os expressivos, na hora da raiva, eu sempre falo isso para os meus alunos e nos meus treinamentos também. Nós somos um problema dobrado. A gente duplica o problema porque, normalmente, né, o expressivo, quando ele está com raiva, ele não é agressivo, não é de gritar, mas ele é debochado, ele é sarcástico, ele provoca o outro. A linguagem corporal também, né? Porque o expressivo, ele tem isso, ele fala com tudo, né? Com a boca. Exatamente. Eu tô com uma aluna minha aqui, que escreveu agora há pouco, você colocou assim, que é tão chato quando alguém diz, fica calmo, ela colocou assim, tá nervoso por quê? Se alguém chega pra você na hora que você tá nervoso. Um expressivo está nervoso, está mostrando que está nervoso. Se alguém chega para mim e me pergunta, está nervosa por quê? Eu vou dizer, porque eu estou feliz. E aí... porque estou sem problema nenhum, estou felizona. É por isso que eu estou nervosa desse jeito, porque o expressivo reage dessa maneira, ele reage debochando. E aí o que acontece? Dependendo do nível da discussão, o outro sente vontade de vir no pescoço da gente com toda razão, sabe? E assim... Sim. Isso é o expressivo, né? O analítico, de repente, se cala porque para ele não vale a pena conversar, discutir, porque melhor ele sabe ignorar. que a posição dele está certa e ele ignora. Melhor ignorar, sim, exatamente. O controlador se impõe, grita, briga, autoritário, e o apoiador fica muito triste, quer separar a briga, quer separar a discussão. São as 4 predominâncias. Que tudo fique em paz. Nós somos assim, né? Depois o pessoal que está ouvindo aqui vai tentar se encaixar num dos 4 aí. Eu acho que já tem gente falando sobre isso aí. Eu sou expressiva, eu tenho que falar de mim e deixo os meus alunos pensarem no perfil comportamental predominante deles. Mas na hora da raiva, isso é um problema, porque realmente a gente, além de fazer a manutenção da raiva, a gente ainda provoca raiva no outro.
que está fazendo a pergunta. Né? Exatamente. Uhum. Aí você vai lá despertar, né? Como dizem, catucar onça com a vara curta, né? Às vezes. Mais porque ainda, dependendo né? da pessoa, dependendo da pessoa, a situação ainda pode ficar pior. Né? É verdade. Então, a questão usando aí, né, o seu exemplo do expressivo, eu acho que é válido dar aquela respirada, né? E pensar assim, pô, qual a consequência disso, né? Como é que isso vai bater lá? Porque vai bater e vai voltar, né? Não adianta você dizer assim, eu sou expressivo, falo o que eu quero, o que eu penso e ponto. Mas isso tem consequências, você tem que pensar nisso. Né? Ainda mais numa situação dessa de discussão, de raiva, é você também entender que às vezes você tem que dar uma segurada em algumas características. A idade ajuda, né, Vanusa, a gente ficar mais... Ajuda porque eu tô falando... muito. Eu já confessei minha idade hoje na live das 5 horas com o Fly, a gente teve uma conversa muito gostosa, e eu falei com ele, eu tava com 56 anos, aí ele, mas tá gatinha, eu falei, como sabem, né, elogiar, como deixa a gente com ela mais forte. Como né? é bom. Mas assim, há 30 anos atrás, eu com 26 anos, nossa, não tinha espaço entre a cabeça e a boca para pensamento e fluição. Não tinha. Hoje eu já consigo, obviamente, segurar, que bom, né? Porque a gente tem que crescer para algum lado. E mesmo assim, eu tenho muita dificuldade, dependendo do nível com que eu me sinta provocada por uma pergunta que eu considere, é ridículo isso, mas a gente tem que falar a verdade. A pergunta que eu considero idiota ou uma postura que eu considero inadmissível, eu me controlo, eu lembro a idade que eu tenho, eu lembro que eu já estudei, que eu tenho um compromisso com aquilo que eu estudei, que eu tenho um compromisso de ser educadora, mas como a coisa do sangue, do jeito que a gente vem forte. Queima. E dá essa segurada, cara, como é difícil dar essa segurada, tipo... O que é bom aí, talvez, né? Isso, além desse respirar, talvez você pensar assim, bom, isso aí não é um problema meu, né, dele. A pessoa pode ter, né, alguma dificuldade de acessar isso que você está colocando, ou de entendimento, né? Vamos pensar assim no sentido de uma ignorância, mas no sentido do não saber, né? Certo. Ou não conseguir ir até acompanhar você. Vamos pensar assim. Né? Porque normalmente as pessoas que são muito expressivas, elas têm uma inteligência assim mais aguçada, né? Elas são rápidas, elas, né, têm uma dinâmica. Tô gostando disso, Tem uma dinâmica importante aí por trás, né? É você entender que, poxa, eu tô no meu momento e a pessoa de repente tá no momento dela e ela não tá conseguindo me acompanhar. Vamos lá. Aí, de repente, você precisa diminuir um pouco o seu ritmo para alcançá-lo, para trazer ele com você, na verdade. Né? É verdade. Para que ele consiga vir junto. Eu acredito que você faça muito isso nas aulas. Né? Você deve fazer muito isso. Tem que fazer. Acho que o treinamento vai ajudando a gente a segurar a onda também, né? A se controlar também. É isso. A Elaine estava colocando aqui pra gente, posso usar as experiências negativas como lição aprendida? Acho que sempre, né? Deve, com certeza deve. Né? O nosso cérebro tem esse mecanismo, né? De buscar lá nas nossas experiências, né? Formas de lidar com as situações. E por vezes, claro, que ele vai buscar lá naquelas situações, né, de emoções negativas e de situações negativas para nos preparar no enfrentamento de outras situações que sejam parecidas, próximas. O que a gente tem que entender aí é usar isso, como ela falou, né, como uma experiência e que vai te ajudar a ter ferramentas para lidar com a situação atual. Mas lembrando que nós somos diferentes hoje e que aquela experiência é válida, mas ela precisa ser reavaliada. Ela é válida para hoje, para esse momento, para essa situação. Você tem que ter, né, essa clareza. Aí depende muito da característica da pessoa. Senão ela simplesmente é impulsiva. Né? E se ela reage daquela forma, ela vai continuar agindo daquela forma, sem se autoavaliar, né? De entender que, poxa, naquela situação eu agi assim, poxa, não foi legal.
aquela experiência, né? Usa lá a experiência. Não foi legal. Isso. O que eu posso fazer agora? O que eu preciso, de repente, mudar? Como eu posso reagir, né, em uma outra situação, mas de um modo diferente? Um trabalho de reflexão Falhou um pouquinho, tá me conhecimento, né? ouvindo? Tô te ouvindo bem. Isso. Eu sempre coloco também que, assim, algumas pessoas... eu ouvia muito isso quando eu era adolescente, as pessoas falando, respeita os mais velhos, a pessoa já tem cabelo branco. Aí depois, quando eu amadureci e estudei, eu percebi que cabelo branco significa nada, não. Porque, né? Ainda bem. Eu admiro quando a gente passa por alguma situação e faz essa reflexão, para ser nosso processo de mudança de verdade, de análise, né? Sim. Então, assim, quando eu lembro, a gente conversando sobre isso, eu lembro da minha impulsividade há 20, 30 anos atrás, muito maior do que ela é hoje, que ainda é difícil de eu dar uma domada. Eu fico imaginando isso. Como é bom. Mas hoje você é muito mais consciente dessa impulsividade, não é? Então, por isso foi a que sua maturidade que te ajudou nisso. Exatamente. De ficar mais consciente. Isso. Eu acho que a gente está aqui também com a Dulce. Acho que a Dulce Gabiati, semana que vem a gente vai fazer uma especificamente sobre o autoconhecimento. Eu vou deixar vocês convidados aqui. Ótimo. Vamos fazer sobre... Eu e a Dulce também é psicóloga, e a gente vai conversar sobre a importância do autoconhecimento. Porque o que acontece, que eu fico observando e tenho observado nesse período agora ausente das empresas, é que, por exemplo, vocês que fazem um trabalho de atendimento clínico, né, como psicólogas, vocês têm acesso a pessoas de todos os tipos que trabalham... Ah, Dulce aí mandou um beijinho para você também, Dulce. E aí vocês fazem esse trabalho de atender pessoas de todas as áreas, de todos os tipos, e pessoas, inclusive, que não trabalham e que não têm acesso a determinados conhecimentos que nós, quando trabalhamos, temos. Inclusive, sobre a possibilidade que a gente tem quando a gente está dentro de uma empresa de participar de treinamentos como os que eu faço, de participar por avaliações comportamentais que nós fazemos nas empresas, que ajuda. Tem gente que diz, nossa, eu sabia que eu tinha esse tipo de ser, mas eu não sabia que tinha esse nome. Então a gente acaba ajudando. E tem gente que a partir dali procura vocês para um aprofundamento de conhecimento. Isso, exatamente. Né? Isso é muito importante. Hoje, quando eu olho para trás, eu digo, nossa, como foram importantes, por conta da pergunta da Elaine, como foram importantes as avaliações das minhas impulsividades e por conta desse meu comportamento expressivo, desse meu modo sarcástico, debochado, escarnecedor muitas vezes, eu tenho que admitir. É horrível, né, cara? Mas eu preciso admitir. E eu falo isso para os meus alunos, gente, quem deu resultado expressivo aí, fica de olho nisso. Especialmente quando a gente estiver com quem a gente ama, porque quando a gente está com quem a gente ama, não tem máscara nenhuma, aí é que a gente arrebenta no sarcasmo, no deboche, e quando está com o outro que a gente não conhece, a gente sai como uma bruxa da situação e a gente nem é. A gente é até fofinho, expressivos, são legais. E isso que você falou é interessante, que você fala para os seus alunos prestarem atenção, né? Quem deu expressivo, presta atenção nisso aí. Por quê? Todos nós, de um modo geral, a gente tem, né, as características positivas e as negativas. Né? É aquela coisa de você ficar atento ao que você talvez precise trabalhar. E aí entra o autoconhecimento, inclusive para as emoções. Se você não consegue entrar em contato com as suas emoções, se você não consegue aceitar que as emoções, elas acontecem, elas são naturais, principalmente as negativas, né? Tem alguma coisa errada aí. Você precisa talvez se conhecer melhor. Né? Se você está com dificuldade, porque a gente está falando aqui, né, sobre dar uma pausa, sobre se perguntar algumas coisas, tal, para entender, compreender um pouco mais aquela emoção, mas tem pessoas que às vezes não conseguem sozinhas fazer esse processo. Né? Então, há várias formas de você conseguir fazer isso, né? Através de um processo terapêutico, através de busca do autoconhecimento, de várias formas. Então, você tem que tentar perceber se você precisa disso. Se precisa, vai buscar. Isso vai fazer de você uma outra pessoa. Uma pessoa melhor para você e uma pessoa melhor para o outro. Eu acho que isso é o mais importante do autoconhecimento. É verdade. Vamos aproveitar então essa deixa, vamos para a segunda parte. A gente está falando de raiva, de tristeza e como isso é ruim. E a gente colocou lá na nossa chamada, a gente colocou assim, raiva e tristeza adoecem. E assim, a gente sabe que as pessoas muitas vezes procuram vocês porque estão num processo percebendo doença
no corpo ou na mente, né? Sim. Nas suas percepções de si. E aí, desculpem assim, eu dar o exemplo das empresas que eu trabalhei, mas é porque de onde a gente tira o material para analisar, né? Eu trabalhei numa Claro. empresa de grande porte e as pessoas iam para o treinamento e elas começavam a falar o que sentiam. E eu falava, gente, que bom que para a gente trabalhar com comportamento humano, a gente precisa muito estudar também a área de psicologia, apesar de não ser a minha formação inicial. Sim. Mas eu sempre estudei muito, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada, estou terminando agora um curso de neurociência e comportamento pela PUC, porque a paixão é grande Nossa, é mesmo muito nessa bom. área. Muito Fiz um bom. MBA em gestão de pessoas também por causa disso, fiz uma educação humana na empresa por causa disso, porque ser humano é tão danado de difícil da gente entender que ele acaba me fascinando de uma tal maneira que eu fico, quanto mais eu penso que eu vou sair, eu estou emburacando no E conhecimento. o E melhor assim, é o seu objeto de estudo é você mesma. Olha que é uma delícia, delícia. é uma Você está delícia isso. estudando você E aí, mesmo também, né? sabe o que acontece, Vanusa? As pessoas chegavam para mim e falavam, Delaís, eu sei que eu tô doente, porque eu tô muito nervosa, porque eu não posso me Sim, expressar, porque eu sinto raiva e guardo, eu não posso chegar em casa com a minha raiva por causa dos meus filhos. A pessoa mostrava sim, mancha no corpo, a pessoa mostrava coceiras, né, em várias partes do corpo, manchas sim. vermelhas, cabelo caindo. Então, assim, as pessoas realmente adoecem por causa de emoção, Adoecem né? muito. Com certeza. Esse conter a emoção, né? Como esse exemplo aí que a pessoa falou que precisava esconder a raiva, né? Por causa dos filhos, seja lá o que for. Esse conter as emoções, ele também, é ele que na verdade faz esse adoecimento, né? Porque o seu corpo vai se expressar, você está sentindo algo e aquele algo está ali e está presente, você não está cuidando dele. Quando você só retém, você não está cuidando. Você está deixando escondidinho. E aquilo vai voltar. E pode voltar com mais intensidade. É o que a gente percebe muito, né? Às vezes, sabe aquela pessoa que tem o perfil de ficar guardando? Vai guardando, vai guardando, vai guardando. Quando chega num momento, ela explode. E quando ela explode, ela dificilmente vai conseguir ser assertiva. No geral, ela vai ser agressiva, porque não foi Sim. só uma coisa, foram N coisas que foram se acumulando. E chega um ponto que ela nem sabe por que aquilo está acontecendo daquela forma. E ela percebe que a reação dela está sendo desproporcional. Né? E o Uhum. adoecimento, ele vem aí. Porque enquanto você não está cuidando disso, o teu corpo vai reagir. Você vai ter sintomas físicos, né? Por exemplo, no caso da tristeza. Aquilo que eu falei antes, né? De você ter a tristeza e você entrar em contato com essa tristeza, aceitar a sua tristeza, mas entender o porquê dessa tristeza e procurar fazer e viver mesmo que aquela tristeza esteja presente. Porque se você se afunda na tristeza e você, aquela dor, né, tá ali, tá intensa, e você mergulha nesse sofrimento, você vai ver outras doenças, como por exemplo a própria depressão. A Sim. depressão é uma doença que tem uma tristeza, uma melancolia muito grande. Né? E essas pessoas não conseguem reagir sozinhas, elas, como é o caso de uma depressão, né? Ela precisa de uma ajuda de medicação, de terapia e de tudo mais. Então você tem que entender, a minha tristeza ela vai até onde? A minha tristeza me domina, né? Ela me comanda, ou eu tenho a capacidade de lidar com ela? Isso que você tem que trabalhar, né? E buscar, de Uhum. alguma forma, essas respostas. Aí você tem N recursos, como a gente falou, né? E um dos principais aí é o autoconhecimento, que vai te ajudar a reconhecer isso e a perceber, né? E poder mudar quando necessário também. É verdade. E a terapia conduz isso, né? O trabalho que vocês fazem é um trabalho Sim, que conduz a essa reflexão, que conduz exatamente. o pensamento para que as pessoas, na hora do sufoco, reflitam em outras possibilidades. Exato. Eu acho o trabalho de vocês muitíssimo rico. Acho que eu sei que tem, não sei se todas as pessoas aqui têm acesso, ou se fazem, ou se gostariam de fazer, e tem pessoas que ficam preocupadas com a questão financeira também. Agora, a gente Sim. hoje tem muitos recursos também na internet, pessoas que ajudam, trabalhos sociais que atendem, né, voluntariamente. É uma Sim, questão da gente sim. ter bastante interesse em nos ajudar Em e buscar, buscar né? ajuda, né? Sim, A Elaine me falou.
Há ela, instituições, né, que ah, tem, que você acessa a terapia com custo menor, como universidades, né, que tem sim, esse recurso no próprio centro de psicologia aplicada das universidades. sim, exatamente. SPA. Exatamente. Então há recursos. Hoje os convênios, né, os planos de saúde já têm essa cobertura, né? E Então é buscar. nesse período agora tem aparecido tanta coisa bacana, grupos que se organizaram para atender pessoas gratuitamente por telefone, pela internet. Sim, Isso é muito sim, bacana, exatamente. né? Porque Isso. realmente a gente precisa desse autoconhecimento para saber como reagir diante dessas emoções. Eu estava lendo um pouco sobre isso para a gente poder conversar e assim tantas coisas que acontecem. Opa, eu Opa! caí, eu Voltou! caí, Você foi voltei. rápida! Teu É reflexo foi rápido, muito levanta bom! rápido. Sou esperta. E assim, eu estava vendo algumas coisas para a gente conversar, né? E aí estava vendo sobre como essas emoções negativas repercutem no nosso corpo, desde adoecimentos na área cardíaca, né? Adoecimentos Uhum. cardiovasculares, doenças Autoimune, imunes, sim. É, autoimunes, a câncer, pele sofre doenças. muito. É verdade, doenças infecciosas, fora aquelas reações que o medo e a tristeza também trazem. A gente fica com a boca seca, a gente libera muito cortisol, a gente fica trêmula, a gente tem sudorese. Isso. Tudo isso são sinais muito fortes de que a gente precisa de um help, né, Vanusa? Exatamente. Que é o sinal, né, de que, olha, a luzinha começou a ficar amarela. Atenção, presta atenção nisso. O que Atenção. está acontecendo? É, atenção, né? Se eu estou começando a ter esses sintomas, eu tenho que começar a prestar atenção nisso. E se não consigo sozinha identificar o porquê disso, né? E como manejar esses sentimentos e como lidar com essas emoções, eu tenho que pedir ajuda. Eu acho que as Uhum. pessoas ainda assim têm um bloqueio muito grande de compreender que as emoções elas estão em nós para nos ajudar e não para nos Sim, atrapalhar, né? Porque aquela coisa a pessoa achar que é muito racional e que tudo tem que ser no racional, mas é emoção por vezes que nos ajuda a sobreviver, né? uhum. Se você for só ficar totalmente no âmbito, né, só o racional e deixar o emocional do lado, você vai adoecer, não tem como. Exatamente. Você É porque vai nós não somos adoecer. divisíveis, né? Não somos divisíveis, a Exatamente. gente tem que saber lidar com as duas partes. Isso. Eu tive uma aula Nós muito somos um ser interessante, integral, né? Nós somos um ser integral. integral. Eu Exatamente. tive uma aula semana passada muito interessante que o professor, que é um cara super fera na área de neurociência, ele estava falando que nosso cérebro não suportaria se fôssemos racionais o tempo inteiro. Porque o Sim, racional ele vai constantemente pela lógica, é como se a gente tivesse que ficar fazendo contas o tempo inteiro, medindo tudo o tempo inteiro, e a gente não sim, suportaria a carga de sinapses, né, dentro dos nossos neurônios, não aguentaria. Então, assim, sim. nós somos seres emocionais e seres sociais, e essa Isso. necessidade é vital e é comum a nós todos. Por isso, inclusive, que nós estamos como estamos nesse período que a gente está vivendo, primeira vez na vida, né? Sim, com De uma certeza. solidão, de um De um. distanciamento que pode Sim. trazer ou não a solidão, né? O Isso. E a distanciamento gente. pode trazer É, ou não a e, a, solidão. e é a primeira vez que a gente está vivendo isso, né? Uma tristeza coletiva, né? Porque estamos todos, de Exatamente. algum modo, tristes com isso. Né? Seja Exatamente. por estar longe de um familiar, seja por não estar podendo trabalhar, por N motivos. Né? É uma É tristeza verdade. coletiva. Então, assim, entender que eu posso sentir essa tristeza, posso, mas eu tenho que lidar com ela, não posso ignorá-la, fingir que ela não existe. Ela está ali, ela é presente. Ainda mais nesse momento, né? Falando agora desse momento da quarentena. Você conseguiu me ouvir? Deu uma travada, Laís. Delaí, quando você voltar.
Delaíse. Olá, voltou? Travou, Delaíse. Voltou sua voz. Ah, a sua imagem ainda tá travadinha. Tá, agora voltou. Agora tá legal. Que bom. A gente tem que se olhar, pelo amor de Deus, já chega essa pandemia que tá deixando a gente tocar, deixa a gente se olhar. Já tava me sentindo aqui sozinha, ninguém tava falando nada, você travou, eu falei, cadê ela? Não, cadê? Peraí, gente, já tá voltando, já voltamos, na verdade, para nós aqui nós já voltamos, já estamos voltando para vocês, só um minuto. Problemas mesmo de conexão, a Monique falou, é verdade, Sim, porque a gente tá todo mundo fazendo e a gente não ia perder essa chance também não, a gente vai na marra e a gente vai fazendo de todo jeito. Vamos disputar o nosso espaço lá também. Vamos embora, é nosso também. E assim, uma vez eu li uma história que também me marcou muito, assim, foi muito importante para mim, como se você tivesse, sempre que você está com raiva ou que você está muito triste, você fazer um exercício mental de colocar batatas num saco e ficar segurando nas costas. E aí se aborreceu de novo, joga aquilo lá dentro. Se aborreceu com alguém, joga aquela batata lá dentro e fica segurando a batata. E aí o autor, eu me lembro, eu como boa expressiva, gosto de saber o todo do negócio, esqueço os detalhes, não vou saber dizer quem foi. Sim. O autor falava o seguinte, imagine que você está segurando esse saco de batata. Toda vez que você se aborrece, fica triste ou com raiva, você joga a batata lá dentro. O que acontece? Daqui a uma semana, nem isso, daqui a 3, 4 dias, o peso já vai estar insuportável, mesmo que sejam 3 ou 4 batatas. Porque a questão não é quanto a batata pesa, é por quanto tempo você segura a batata, né? Quanto tempo você vai ficar ali segurando, exatamente. Não é? Eu tenho um copo de água aqui, ele não é nada pesado, mas se eu ficar com ele mais 5 minutos na mão, ele vai virar um tijolo monstruoso. Uma tonelada, e aí ele falou, faz o exercício de pensar nisso, quanto ela vai ficar pesada. E pior que isso, as batatas vão apodrecer, porque ali não é o ambiente delas, ficar num saco pendurado nas suas costas. E aí ele faz a seguinte reflexão, o quanto vale do seu precioso tempo, da sua preciosa vida, você segurar esse saco de batata nas suas costas com gente com quem você se aborreceu ou com quem você brigou, que está trazendo peso para os seus ombros, problemas para a sua coluna. E analogicamente com a vida, quando a gente permite que a raiva tome uma proporção maior do que aquela coisa da explosão, mesmo do momento da emoção que é natural, que a gente tem que administrar, ela passa a ser esse problema que nos adoece, tanto a tristeza quanto a raiva, né? E aí a gente precisa a gente precisa de ajuda, seja como for, mas a gente precisa de ajuda. E como nós somos seres sociais e emocionais, nada como ter alguém com quem a gente possa conversar e trocar ideias. Seja um psicólogo com formação própria para isso, alguém que nos conheça bem, se a gente não puder fazer isso no momento, né? Porque é ajuda, a gente precisa de ajuda, né, Vanusa? Hoje, né, a gente tem que pensar o seguinte, nesse momento de quarentena, por vezes a gente está com um recurso, não tem o recurso de estar com as pessoas que a gente gosta e poder conversar e falar do que está pensando e sentindo, não pessoalmente, né? Mas a gente pode fazer isso, como a gente está fazendo aqui, usando a internet como recurso. Então, assim, é essencial você também ter alguém que seja da sua confiança e que você possa, né, falar sobre isso, expressar a sua dor, expressar a sua tristeza, né? E quando você for aquela pessoa que estiver ouvindo, né, digamos que seja você que está recebendo isso, é você conseguir ter uma escuta acolhedora. Às vezes a pessoa não quer nem que você diga o que ela deve fazer, como resolver, né, ou algo do tipo. Ela só quer que você ouça e acolha a dor dela, a tristeza dela, né? Ou a raiva também, porque pode ser uma raiva por uma situação como nós estamos vivendo hoje, né? Então, esse acolhimento, ele é extremamente importante. Isso pode ser feito por um profissional, quando você tem acesso, ótimo, mas quando você não tem, você tem que ter outros recursos. Pessoas, às vezes, a trabalhar a sua própria espiritualidade, para que você busque isso também, né? Porque aí entra as suas crenças, e isso
é fundamental, né? Você ter recursos para lidar com aquilo que está te maltratando. Você não precisa fazer com que aquilo se torne uma tortura, como a questão da batata. Aquilo não precisa ser uma tortura, você não precisa ficar preso naquilo, carregando aquilo. Né? Eu ouvi uma vez uma frase, eu acho que foi numa professora na pós, que ela falou assim: o que para dentro me mata, para fora me cura. E é exatamente isso, é uma cura, né? Você colocar e você expressar essas emoções. E não existe essa coisa assim de, como você falou logo lá no início, né? De certo ou errado sobre as emoções. Não existe certo ou errado. Existe o que eu estou sentindo e o quanto aquilo está me afetando. Exatamente. Né? Agora, o que eu faço com isso, o que eu faço com esse sentimento é uma responsabilidade minha. Isso. Isso é o mais importante que a gente precisa entender, né? E quando eu não tenho os recursos necessários, eu busco ajuda, porque a gente precisa de ajuda. E aí você falou em acolhimento, eu me lembrei de um detalhe, um acolhimento sem julgamento, né? Porque quando a gente pede alguém para nos... certeza. A gente chega no choro, na dor, para ser acolhido, e a pessoa entra numa de avaliar se o que eu estou sentindo é justo ou não. Você não devia ter feito isso, né? Você, né? Mas também. Você também provocou. Comigo não pode dizer. Comigo não vale esse negócio do provocou, porque isso eu já sei. Se eu tiver com raiva. O que vai acontecer, Delaíse? Não é? E aí, olha, Dalai Lama disse uma certa vez, eu tirei aqui para ler pra gente, que eu achei super legal, que a dor vem sozinha, a alegria deve ser buscado. É uma coisa triste, mas é super verdadeiro, né? A alegria tem que ser buscada, porque a dor vem sozinha. A gente não está aqui nesse mundo para ficar só no mar de rosas, não. Os espinhozinhos vêm e arranham. E a gente precisa lembrar disso. A gente precisa lidar com isso, né? Sem essa cobrança também de ser super mulher, super homem, super herói, né? Dar conta também de tudo, resolver tudo, enorme, né? É verdade. Olha, eu acho, faltam 7 minutos, tu acredita que já passou o tempo todo, quase? Já? Nossa, muito rápido. Você vê como são as coisas? Então, e como eu sempre digo, é verdade, passou muito rápido. Aliás, deixa eu falar logo, você saiu muito bem na sua primeira live, excelente. Obrigada. Tranquila, trocando, informal, na minha cara, adoro. Você que foi maravilhosa e me deixou assim... É prazer que a gente sente. É prazer que a gente sente conversar sobre assunto gostoso, não é bom isso? É verdade. Então, você deve ter assistido a nossa live lá com a Elaine até o finalzinho. Você sabe que eu preparo uma surpresinha, né, para os meus convidados. E para quem está aqui que não sabe, eu sempre explico. Eu sou da área de treinamento, adoro levar presente nos meus treinamentos. Todos os meus treinandos e colegas saem sempre com um gift, porque é aquilo que ficou, né, do nosso texto, contexto, e ele leva aquilo com ele para a sala dele, para onde for, e ele vai lembrar do treinamento. No nosso caso aqui, eu separei 30 mensagens, porque minha maratona são 30 colegas, né? Até dia 30 de maio, 27, 30 de maio. Eu separei coisas que falam o meu coração. E deixei por conta de Papai do Céu, sorte, como quiserem entender, quando a pessoa escolher sair aquilo que for para sair para ela. E só para comentar com essa galera que está aqui com a gente, que eu super agradeço desde já, a live que eu fiz hoje com o meu amigo Fly, que eu amo de paixão, a gente trabalhou juntos na Globo, a gente falou muito sobre a vida dele, a garra dele, a força que ele teve para estudar, para sair de um cara que entrou dançando lá no programa da Xuxa, chegar a diretor artístico, e o texto que saiu para ele, eu comecei a chorar, eu chorei de emoção, que legal. Porque o texto que saiu para ele foi o texto uma frase da música do Milton dizendo que é preciso ter força, é preciso ter garra, é preciso ter gana sempre. Parecia que eu tinha escolhido para ele, mas foi ele que escolheu. Ele escolheu rosa, eu peguei um rosa aleatório e saiu esse. Vamos ver qual é a tua mensagem? Qual é a sua cor hoje, Vanusa? Amarelo, azul e rosa. Vamos diferente. A Elaine escolheu azul, ele escolheu rosa, eu vou no amarelo. Oba, vamos lá, vou jogar tudo. Vou misturar aqui, ó. Vou misturando e vou pegar este amarelo aqui. As outras eu guardo, porque são dos outros convidados, de amanhã até dia 30. E aí, vamos lá, Vanusa, vamos ver o que saiu aqui pra você. Depois eu tiro foto disso aqui e mando pro seu celular. Me manda sim. Ah, meu Deus.
Assim, minha amiga Patrícia Cáceres disse que isso é sincronicidade, que quando tem muito amor, muito Opa. desejo de fazer um negócio legal, essas coisas acontecem. A gente Sim. falou de se cuidar, a gente falou da raiva e da tristeza que podem nos adoecer, e o quanto a gente tem que se permitir, né, se cuidar, se olhar nesse momento, não se exigir demais. E buscar ajuda, a gente falou disso o tempo todo. Aceitar as emoções, né? Buscar compreendê-las e pedir ajuda, que é o principal. E aí exatamente. O que sai para você? Sai o seguinte, não tem, quando eu não coloco o autor é porque também não apareceu para mim lá na internet. Sim. Embora nada seja eterno, tudo que cuidamos dura mais. Ah, perfeito! Amei, amei. Perfeito. Então eu acho que eu e a Vanusa queremos dizer para vocês todos e para nós também que nós também não somos eternos, mas se a gente cuidar da gente, da nossa cabeça, principalmente das nossas emoções, tudo que a gente cuida dura mais, né, Vanusa? Com certeza, e a gente precisa se cuidar para poder cuidar do outro também. Né? Não adianta eu não cuidar do outro e não cuidar de mim, que a coisa não vai funcionar. Então, esse não cuidar vai funcionar. É de si e do outro o tempo todo, essa troca. É isso que é o mais importante, com certeza. Muito importante. Eu queria te agradecer de todo o coração. Para quem não sabe, amei. De verdade, porque assim, eu fiz uma live hoje às 5 e eu não ia fazer essa das 8. Só que a minha turminha, minha galera começou a me escrever, poxa, Dê, tá tão legal, me distrai tanto às 9 horas esse bate-papo, tem tanta gente bacana. E aí eu falei, poxa, como é que eu vou explicar que teve uma live às 5 e não vai ter às 9? Eu preciso fazer uma outra às 9. Aí chamei a Elaine, que é amiga de muitos anos da Vanusa, e ela falou, Dê, eu não vou poder, mas a Vanusa disse que se você precisar, ela topa, que ela gosta de falar sobre isso. E aí eu fui na indicação da Elaine, sintonia, porque se é amiga da Elaine, cara, é gente boíssima. É gente boíssima, é gente com sorriso fácil. É verdadeira, porque você também, né? Amiguíssima dela. Muito obrigada. E assim, eu adorei de verdade. Você foi mega bem. Você, nossa, espontânea, fluida, assim, muito, muito bacana. As coisas brotaram de você como quando brota, quando a gente ama o que faz e quando a gente curte o que a gente faz. Então, eu quero aproveitar e dizer muito obrigada de coração por você ter aceitado tão em cima da hora assim, né? Obrigada. Convidar vocês todos para amanhã. A gente vai ter um papo. Esses papos das 21 horas têm sido extremamente diversos. A Jerusa, minha ex-aluna, colocou aqui a dica dos livros. Foi ontem com o Vitor, mas eu vou separar outros livros para a gente dar dica para vocês, porque é legal também. E amanhã, para quem é educador, para quem trabalha com escola, para quem trabalha com universidade, eu vou bater um papo muito legal com a Mônica Miranda. Ela é diretora da TV UVA, na Universidade Veiga de Almeida. Ela é jornalista e ela é professora lá na universitária também. E a Mônica vai falar para a gente sobre o tema, e agora, né? A gente virou professor youtuber. Agora a gente é um professor... Verdade. E aí a gente vai conversar sobre isso, a gente vai conversar sobre os dois ângulos. A gente, quando tem que tomar uma aula através do computador, e a gente, quando é professor, tem que fazer esse papel. Então, acho que também vai ser bastante enriquecedor, e outros colegas que vocês tenham, que estejam... Sempre tem alguém que está assistindo uma aula ou dando uma aula online agora. A gente vai ter uma troca, né? Uma troca aí de experiência muito boa, muito bom. Então, eu queria convidar vocês para a Mônica. Legal. Olha, agradeço muito, muito você pela oportunidade, foi muito legal. Consegui vencer a ansiedade, falei pra você, né? Vamos lá, vou encarar. Isso, fez muito bem. Valeu muito a pena, foi muito bom. Tá, muito obrigada. Diz aí o seu Instagram, Vanusa, por favor. Qual é o seu Instagram pra gente te seguir? Psicóloga Vanusa Barreto. E tem uma logozinha vermelha, né? Isso, tem o V e o Bzinho lá, meu símbolozinho. Eu quero agradecer também o pessoal que participou, que assistiu aí com a gente, tá até o finalzinho, isso é um muito bom Verdade, sinal. muito bom. Eu vi alguns clientes meus falando aí, amigos, família, muito fofo. Beijo para todos. Que delícia, né? É muito bom. Muito legal. Gente, muito obrigada. Obrigada por terem entrado aqui também no meu canal para a gente poder conversar. E eu convido vocês para ir nessa maratona comigo até o final de maio. Vai ter coisa muito legal por aqui. Muito bom. Uma coisa, não sei se a Elaine já comentou com você. Nós vamos fazer uma live também, eu e ela. Não deixe de me avisar, que eu não posso perder isso. Com certeza. Pode deixar, vai ser semana que vem. Show! Me avisem, mas não bota
21 horas não, que 21 eu tô aqui. Não, vai ser mais cedo. Tá bom, queridos, muito obrigada. Um beijo grande para Obrigada. vocês e ninguém derruba a gente não. A gente sai com classe igual a gente entrou.